Olá, seja bem-vindo ao Preveste UEA. Sou o professor Flávio Soares, sou do sexo masculino, com 50 anos, sou homem pardo de cabelos pretos curtos, tenho uma barba preta com um cavanhaque branco, tenho estatura mediana, estou trajando uma calça jeans, nesse azul escura, e uma camisa gola polo de cor vermelha. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei a tela interativa para anotações. A nossa aula de hoje estará associada aos assuntos mais importantes dentro da eletrostática, que é o campo elétrico. E nessa situação vamos dar muita ênfase à ação da força elétrica que pode atuar devido a esse campo elétrico sobre uma carga colocada dentro dele, certo? Bem, vamos às nossas questões. Primeira questão é uma questão da UEA do ano 2024. Vamos a ela. Uma pessoa eletriza uma bolinha de isopor esfregando-a em seu cabelo. Feito isso, a pessoa libera a bolinha de isopor conforme mostra a figura e registra que ela cai verticalmente até o chão, porém com um tempo de queda maior do que quando a bolinha não estava eletrizada. Com base nas observações, a pessoa conclui que a carga da bolinha eletrizada é negativa, pois o campo elétrico na região da superfície da Terra, onde a pessoa se encontra, aponta para o sentido em relação ao plano da figura, e aí veja as nossas alternativas, A, B, C, D e E. Vamos à solução da questão então. Primeiro, para você resolver uma questão como essa, você tem que identificar a situação referente ao campo elétrico. Lembra? Campo elétrico é uma grandeza vetorial. E esse campo elétrico vai ser criado por cargas. No caso, as cargas localizadas na superfície da Terra. Lembre que as cargas podem ser positivas ou negativas, e dependendo delas, você vai ter um campo elétrico apontando para dentro da carga ou para fora da carga, como nós estamos vendo na figura. A nossa carga positiva vermelha vai gerar um campo elétrico cujos vetores apontam para fora. A nossa carga negativa azul vai gerar um vetor campo elétrico apontando para dentro da carga. Mas a questão não é essa. Cada um de vocês, meus alunos, tem que lembrar que se eu pego e coloco uma carga Qzinho dentro desse campo elétrico, ela vai ficar sujeita à ação de uma força elétrica. E aí o que você vai ter que lembrar? Que essa força elétrica ela pode estar no mesmo sentido do campo ou contra o campo. E nessa situação de mesmo sentido do campo ou contra o campo, você vai ter que lembrar que entre a carguinha e a carga maior haverá atração ou repulsão, ou seja, ela vai se mover no sentido do afastamento ou no sentido da aproximação, correto? Agora você vai ter que lembrar que essa situação de se mover contra afastamento ou a favor, aproximação, nessa relação de carga, vai estar sempre associada à ação de uma força elétrica. O que você vai ter que lembrar? Que essa força poderá ser calculada, e ela vai ser calculada de modo simples. Basta você pegar o valor da carguinha e multiplicar pelo valor do campo elétrico naquela posição. Se você tem a carga e tem o valor do campo, multiplicando os dois, você vai ter a ação da força elétrica, não esqueça isso. Só que tem uma outra situação, qual seria? A ideia de que sempre os vetores vão estar apontando para dentro ou para fora da carga, dependendo do sinal. Só para que nós não possamos esquecer, se a tua carga Qzão, que gera o campo, for positiva, o vetor campo elétrico aponta para fora da carga, se for negativo, o vetor campo elétrico aponta para dentro da carga. Sobre a força, aí você vai ter que observar a carguinha que está recebendo a ação dessa força. Se a nossa carguinha for uma carguinha negativa, a força elétrica e o campo elétrico, que são dois vetores, não esqueça que eles são vetores, eles vão atuar na mesma direção, porém em sentidos opostos. No caso da carga negativa, não esqueça isso. Cargas negativas dentro de um campo elétrico ficam sujeitas à ação de uma força elétrica. Essa força sempre vai ser na mesma direção do campo elétrico, porém em sentido composto a ele. Agora, se a tua carga for uma carga positiva, cada um de vocês tem que lembrar que, sendo uma carga positiva, a força elétrica vai atuar na mesma direção, no mesmo sentido do campo elétrico, correto? Sabendo isso, a gente pode partir para chegar na resposta da nossa questão. A primeira ideia é: a tua carga é uma carga negativa ou positiva?
negativa. Se é negativa, ela vai ficar sujeita à ação de uma força, que nesse caso vai se opor ao campo elétrico. Só que você tem que lembrar o seguinte, a partícula tem massa, se tem massa, ela fica sujeita à ação da gravidade. E se está sujeita à ação da gravidade, sobre ela haverá uma força-peso puxando para baixo. Se existisse apenas o campo gravitacional, você teria apenas a força-peso atuando, puxando para baixo, ela cairia, nesse caso, uma queda livre, né? Vamos supor que não tenha resistência do ar. De tal modo que a tendência seria a velocidade aumentar ou diminuir? Aumentar. Na situação descrita, o que ele mostra para vocês na questão? Que a partícula cai, mas ela cai com um tempo de queda maior do que se ela estivesse sem carga. Aí você fica pensando, o que aconteceu, professor? Ora, ela adquiriu carga devido à eletrização por atrito. Não esqueça, essa carga que ela adquiriu é uma carga negativa? Também não esqueça isso. E aí é que está a questão. Se essa carga é negativa, a força elétrica, para reduzir a velocidade de queda, tem que estar se opondo à força-peso. Ou seja, se o peso está puxando para baixo, obrigatoriamente a força elétrica vai estar atuando para cima. Só que se a força elétrica está atuando para cima, obrigatoriamente o campo elétrico que gera essa força vai estar em sentido contrário, apontando para baixo. Dito isso, das alternativas, para a questão número 1, qual que nós marcaríamos? Letra E. Seria um vetor vertical apontando, nesse caso, para baixo. Vamos agora à leitura da nossa segunda questão. A segunda questão é uma questão da UFAM do ano de 2022. Veja a figura. A figura a seguir mostra linhas de força de um campo eletrostático criado por um sistema de duas partículas carregadas. A partir das informações contidas na figura, podemos afirmar que, primeiro, a partícula com carga de maior módulo é a que está carregada positivamente. Segunda, a intensidade do campo elétrico no ponto A é maior do que a intensidade do campo elétrico no ponto B. A terceira, uma partícula de massa M, com carga maior que zero, não esqueça que é positiva, tá? Liberada a partir do repouso no ponto A, irá sofrer uma aceleração menor do que se for abandonada no repouso no ponto B. Dentre as proposições que vocês viram, a alternativa correta. Bom, aí nós temos as alternativas A, B, C, D e E. Então vamos à solução da questão, certo? Nessa questão nós vamos ter que fazer uma análise das proposições a respeito da figura que você viu, que tem duas cargas, uma positiva e outra negativa, e dois pontos A e B, correto? Vamos à primeira proposição. Ele pergunta, a partícula com carga de maior módulo é a que está carregada positivamente? Bom, como é que eu vou descobrir isso? Vamos voltar aqui à figura, tá? Na figura, o que eu quero que vocês observem? Que foi mostrada as linhas de força de campo elétrico. Você tem a carga da direita positiva, a da esquerda negativa, e um detalhe, para você saber qual é a carga de maior módulo, é só você observar qual das cargas tem maior número de linhas de campo, seja saindo ou entrando. Se você observar a carga da direita, você tem quantas linhas de campo? Nesse caso, saindo dela. Conta comigo, conta lá. Uma linha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 linhas. Enquanto que na da esquerda, que é a carga negativa, você tem quantas linhas entrando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Baseado nisso, a carga que tem maior número de linhas de campo entrando ou saindo é a carga que tem maior módulo. Lembra, carga e número de linhas sempre são diretamente proporcionais, correto? Então, nesse caso, a nossa primeira proposição é verdadeira ou falsa? Verdadeira. A segunda proposição, a intensidade do campo elétrico no ponto A é maior que a intensidade do campo elétrico no ponto B. Para isso, volta à figura. Como é que eu vou saber onde a intensidade do campo elétrico é maior? Basta você observar a proximidade das linhas de campo. Lembrem, quanto mais próximas as linhas de campo estiverem, maior é o valor do campo elétrico, maior a intensidade do campo, maior a densidade de linhas. Não esquece, quanto mais afastadas as linhas estão, menor é o valor do campo. Baseado nisso, a nossa segunda proposição é verdadeira ou falsa? Verdadeira. A intensidade do campo no ponto A é maior do que no ponto B. Veja, no ponto A as linhas estão mais próximas, no ponto B elas se afastaram um pouco mais, correto? Vamos à terceira proposição. Uma partícula, nesse caso, de massa M, carga positiva maior que zero, liberada a partir do repouso no ponto A, irá sofrer uma aceleração menor do que se for abandonada a partir do repouso no ponto B. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso, meu aluno. Por que é falso? Aí entra a questão da força atuando sobre a partícula. Observa, a nossa partícula é uma partícula positiva e ela foi colocada próximo da carga positiva. Então, sobre ela haverá uma força de repulsão. Só que tem que lembrar que quanto mais próxima a carga está,
menor é a distância, maior vai ser a força sobre ela. Quanto mais distante, menor vai ser a força elétrica sobre ela. Resultado, lembra, aceleração e força são proporcionais. No ponto A, mais próximo da carga, a força é maior, a aceleração vai ser maior. No ponto B, mais distante da carga, a força é menor, a aceleração vai ser menor. Dito isso, a nossa terceira proposição é falsa. Então, o que nós temos como resposta? A primeira, verdadeira, a segunda, verdadeira e a terceira, falsa. Baseado nisso, qual alternativa você marca? Letra B. Vamos à nossa terceira questão. Outra questão da OEA, do ano de 2023, vestibular 23, olha só. Ele fala assim: uma carga pontual de valor igual a menos 2 vezes 10 a menos 3 coulombs é colocada numa região onde atua um campo elétrico de direção vertical e voltado para cima, de intensidade igual a 5 vezes 10 a quinta Newton por coulomb. A força elétrica a qual ficará submetida essa carga elétrica terá direção vertical e sentido para... Bom, aí você olha as alternativas, A, B, C, D e E. Vamos à solução da questão, então. Veja, o que você tem? Uma situação onde é uma carguinha negativa que vai ser colocada dentro de um campo elétrico. O que nós vimos na primeira questão? Que se eu coloco uma carga dentro do campo elétrico, sobre ela vai haver a ação de uma força. Como a tua carga é negativa, a força que atua vai estar obrigatoriamente contra o campo. Ele já fala na questão que o campo elétrico está apontando para cima. Se o campo está apontando para cima, obrigatoriamente a nossa força elétrica vai estar apontando no sentido contrário para baixo. Tá, mas não basta saber nessa questão o sentido da força elétrica. Você já sabe que ela vai apontar para baixo contra o campo elétrico. Na questão, nas proposições que estão mostradas, você também tem que saber o valor da força elétrica. Mas a força elétrica é tranquila para se fazer cálculo. Como é que eu faço, professor? Simples. A força elétrica devido ao campo elétrico, lembra, você calcula pegando o que é a equação? O valor da carga multiplicando pelo campo elétrico. A carga foi dada? Foi. Quanto vale a carga? 2 vezes 10 elevado a menos 3. Lembra que a carga é expressa em módulo. O campo elétrico foi fornecido? Foi. 5 vezes 10 elevado a quinta. É só multiplicar? É só multiplicar. Então faça a conta. Matematicamente falando, multiplica os termos da frente, claro, nesse caso aqui o 2 e o 5. 2 vezes 5, 10. Aí depois faz a multiplicação das potências com a mesma base. Lembra a teoria? Repete a base e soma as potências. Menos 3 mais 5, nesse caso, 10 elevado ao quadrado. Então você vai ter 2 vezes 5, 10. Vou escrever aqui para vocês, 10. Agora, multiplicado pela potência de base 10, 10 elevado ao quadrado. Feito isso, arruma matematicamente isso, você vai ter que o valor de força 1000 newtons. Baseado nisso, o que nós descobrimos? Que a força elétrica, como a carga negativa, vai estar em sentido contrário ao campo. Beleza? Morreu e aí? Tá certo? Agora, qual é o valor da força? 1000 newtons. Baseado nisso, das proposições, qual que nós marcamos como resposta certa? Letra C. Essa foi a nossa aula de hoje. Sigam o Preveste nas nossas redes sociais. Até a próxima aula.